amigos encarnados e desencarnados, né? Nós sabemos que temos companhia, né? Então, a nossa volta sempre. Seja uma tarde de estudo proveitoso para todos nós, que a gente consiga tirar dessa lição de hoje o máximo de informação que seja possível dentro da nossa condição do momento, né? Da última vez que eu estive aqui, não por coincidência, quem sabe não existe coincidência, eu falei a respeito de por que Jesus nos fala por parábolas. E hoje a gente vem com essa lição que é deixar aos mortos o trabalho, o cuidado de cuidar, de enterrar os mortos. Esses dois assuntos têm tudo a ver, porque essa frase que parece uma coisa muito simples, né, curta, sem nenhuma palavra que a gente não entenda, ao mesmo tempo, ela, se a gente ler o pé da letra e não interpretar o que ela está passando de mensagem para a gente, corre o risco de fazer uma leitura como se fosse uma criança lendo um texto importante, né? Porque, na verdade, muitos ensinamentos que nós recebemos, eles têm um foco para a nossa vida toda, tanto a vida terrena, enquanto encarnados, quanto aquela que a gente passa na erraticidade, espíritos desencarnados e todas as outras. Exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Serve para todos os momentos, né? Essa lição é uma lição que tem um olhar específico para a nossa vida enquanto encarnados, porque a mensagem é para isso. Mas como dizem os jovens, sem dar spoiler, né? Isso é lá no final. Vamos para o nosso estudo aqui com o cuidado que a gente precisa ter com esse tipo de mensagem. Eu anotei algumas referências, né? Nada do que a gente fala aqui é opinião. Quando for opinião, eu falo, isso aqui é opinião minha, não está nas obras. Mas esse material que eu trouxe está fundamentado naquelas obras ali. Se alguém depois tiver curiosidade de aprofundar, ler um pouco mais, não esgota o tema, tem muito mais do que aquilo, mas aquilo foi suficiente para montar esses 40 minutos de hoje. Então, quem quiser, a partir dali, consegue tirar muitas referências ainda, né? Bom, quando nós vamos fazer um estudo, e aí esse estudo está baseado num texto, que é o caso aqui, isso está escrito no Evangelho, nós precisamos seguir alguns passos para conseguir chegar com sucesso na mensagem. Não é como eu estou conversando com o Caio, ele fala uma coisa que eu não entendo, eu vou falar, não, Caio, peraí, isso eu não entendi, explica melhor. Com o texto não dá para fazer isso, né? Já está escrito ali. Então eu tenho que tomar alguns cuidados para eu entender exatamente o que está sendo dito. E isso é crítico, é muito importante para quem está fazendo a leitura do Evangelho, porque vamos imaginar, Livinha, como chama a matéria que você tem na escola que você estuda literatura, lê textos, como é que é o nome? Interpretação de texto? Interpretação de texto. Então, a Lívia está completando 12 anos hoje. Ela está estudando interpretação de texto já. Então, ela pega lá o Pequeno Príncipe. Se ela ler o Pequeno Príncipe sem interpretar, não vai ter mensagem. É bonito, né? É bonito, é um livro bonitinho, mas não tem mensagem nenhuma importante. Agora, se precisa de um cuidado desse, ainda criança, para ler o Pequeno Príncipe, que cuidado será que a gente não precisa para ler o Evangelho de Jesus? Então, a gente precisa ter muito cuidado para ler. A gente não pode sair lendo e a primeira ideia que vier eu me bastar com ela. A gente tem que pesquisar, estudar. Isso não é para uma leitura rápida, isso é para estudar. Porque lá na frente a gente vai entender por que a importância de entender bem, né? Bom, essas etapas do estudo do Evangelho ou de interpretação de qualquer texto são 3 etapas sempre. A primeira etapa a gente precisa entender o que está escrito. Entender o que está escrito é ver se tem alguma palavra que eu não conheço, porque eu posso pegar uma palavra, pensar uma coisa e não é aquilo que a pessoa que escreveu queria falar. Eu imagino errado. E aí, se eu não entender bem o que está escrito, minha ideia também vai ficar errada. A primeira etapa é simples, é entender o que está escrito. Ponto. Sem interpretar, sem nada. Depois é a fase de interpretar o texto. Interpretar o texto é se ver se existe alguma palavra que tem mais de um sentido. Vamos pegar um exemplo. A nossa língua é cheia disso. A palavra vela. Pode ser a vela, que acende, que faz a chama, que a gente canta parabéns. Pode ser a vela do filtro, para filtrar a água. Pode ser a vela de um barco. Como que a gente sabe o significado?
olhando a oração completa, não é isso? Então, se lá está escrito, troquei a vela do filtro, pronto, já sabe o que é. Troquei a vela para filtrar a água que não estava boa, já sabe de qual vela está falando. Acendi a vela do bolo, já sei qual vela está falando. Isso é interpretação, é a primeira fase de interpretação, é ver o sentido das palavras na frase e no texto. Mas eu também preciso interpretar se aquela frase sozinha é suficiente para fazer sentido, ou se ela pode me dar uma ideia errada quando eu olho o texto todo. Olha que exemplo simples. Eu falo assim, nós vamos precisar cortar todas as árvores. O pessoal vai pensar que eu estou ficando louco, né? Um calor desse começando ainda, nem chegou a primavera, já desse calor e ainda falando de cortar as árvores, enlouqueceu, né? Mas e se a frase completa, se o texto completo for assim, devido à praga que existe nas raízes das árvores que estão atrás do jardim de infância, nós vamos precisar cortar todas as árvores para evitar que caia sobre as crianças. Mudou completamente, mudou. A gente tira a frase de lá e lê só ela separada, é outro sentido, concorda? Isso é interpretação. Às vezes não basta também ler só o texto completo, a gente precisa pegar outros textos que tratam do mesmo assunto, que é o que está ali. Vários textos falando do mesmo assunto, às vezes com uma visão diferente, para amadurecer a minha ideia. Essas duas etapas precedem a etapa mais importante, para quando eu entendo o que está escrito, consigo interpretar, eu posso ir para a última etapa, que é tirar do texto a ideia, a mensagem. Quem escreveu não tinha uma ideia que queria passar para a gente? Quem escreveu O Pequeno Príncipe queria passar uma mensagem. Escolheu um jeito de escrever que quem lê enquanto é criança acha uma história bonita de criança, uma fábula. Quando a gente lê aquilo adulto, tem um monte de mensagem bacana, né? Mas está no mesmo texto, é só interpretação, não é? É só tirar a mensagem. Se fala, quando a gente lê a Bíblia, o Evangelho, se fala tirar o espírito da letra. É tirar a mensagem, captar o que está escrito. Essas três fases a gente tem que passar por ela para não gerar confusão numa frase solta, assim. Então, o que nós vamos fazer hoje é justo isso. É correr essas etapas para juntos a gente chega na mesma conclusão do que é que está sendo tratado aqui, ao invés de eu trazer a ideia pronta. Ok? Então vamos lá, bem calmamente nas três etapas. Primeiro nós vamos tentar entender o que está escrito, ver se tem alguma coisa confusa ou não. Está escrito assim: ele disse a um outro. Ele é Jesus. Ele disse a alguém, a um outro, não está falando quem, né? Disse a um outro. Se ele fala outro, faz sentido que tenha mais pessoas, não é? Senão você diria assim, Jesus disse a ele, estava só os dois. Mas não, é ele disse a outro, não tinha mais alguém. A gente já sabe então que Jesus estava com algumas pessoas nesse momento, certo? Até aí, Jesus falou assim, segui-me, ou seja, venha me seguir, venha comigo. Jesus estava indo em algum lugar então, primeira conclusão, né? Se ele está chamando para seguir, ele estava indo para algum lugar. Segundo, essa pessoa que ele chamou, até aquele momento não seguia. Estava ali, mas não seguia. Senão ele não ia chamar para seguir. Concorda? Bom. E ele respondeu a Jesus: Senhor, permitiu-me ir antes enterrar meu pai. Quando Jesus chamou ele para seguir, ele falou assim: não, eu vou, eu quero ir. Vou. Mas só que primeiro, eu preciso ir enterrar o meu pai, fazer o sepultamento do meu pai. Depois que eu fizer isso, eu volto. Até aqui está entendido o texto simples, né? Só que aí Jesus responde: deixai aos mortos, é o que está aqui, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas vós ide anunciar o reino de Deus. Então Jesus falou com essa pessoa que a gente ainda não sabe quem é, para vir segui-lo, e que não é para cuidar do enterro do pai, mas para ir anunciar o reino de Deus. Essa é a parte escrita. Aqui a gente não julga, não fala se faz sentido, é só o que está escrito. O que está escrito está claro? Tem alguma palavra que a gente não conhece? Não, né? Então, se isso aqui não combina com tudo que Jesus falou, não é por conta da escrita, é por conta de outra coisa. Então, vamos ver o que mais. Quais são os próximos passos que eu falei? Olha o contexto da frase, né? Em que conjunto está sendo falado, o que mais que a gente pode avaliar para chegar a essa conclusão. Bom, o primeiro conjunto que eu posso falar para vocês é, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse trecho está dentro de um capítulo, que é o 23, chamado Moral Estranha.
Olha o nome. Já faz pensar, não faz? Porque Jesus veio nos ensinar a moral. A lei dele é a lei da moral, para a gente fazer a reforma íntima, passarmos a seguir o modelo do Cristo. Ele vem ensinar a moral. Aí ele vai ensinando uma moral estranha. O que tem nesse capítulo? Tem lá abandonar pai e mãe, só mensagem que não faz sentido. É pelo que está escrito? Tem alguma palavra estranha? Não, é pelo contexto. É porque as pessoas estão levando ao pé da letra e não entendendo a mensagem, que é a última etapa que eu comentei que a gente precisa fazer, né? Bom, eu também comentei que a gente, depois que faz a ideia do conjunto da obra, a gente precisa também buscar referências, né? Do jeitinho que eu li aqui, isso está em Lucas 9, 59 e 60, no Evangelho de Lucas. Tem um outro evangelho que trata exatamente dessa cena, igualzinha, só que como eram dois apóstolos diferentes escreveram de um jeito diferente. É como se eu pedisse para cada um aqui, no final, escrever uma página contando como foi a palestra. Vai sair alguma página igual a outra? Não vai, né? A ideia vai ser a mesma, mas o jeito de escrever vai ser outro. Em Mateus está lá em 59, 60. Ele começa assim, aqui começou, ele disse a outro, lembra? Jesus falando com outro que a gente não sabia quem. Já em Mateus é assim, e outro discípulo lhe disse, parou tudo, já tem diferença, não é? Em Lucas ele fala um outro, ele fala quem é essa pessoa. Em Mateus ele fala assim, e outro discípulo lhe disse, já tem uma informação nova, não era uma pessoa qualquer que estava ali, não era um desconhecido de Jesus, de Cristo ou deles próprios, era um discípulo. Agora eu vou fazer um intervalo para a gente voltar aqui, para igualar as informações. Eu, quando li os evangelhos a primeira vez, criança, não era nem o evangelho segundo o Espírito, estou falando da Bíblia mesmo. Eu achava que discípulo e apóstolo era a mesma coisa. Existe essa diferença clara para vocês ou também fica meio nebuloso? Todo mundo sabe que é uma coisa ou outra? Tem alguém que não sabe exatamente o que é um outro? Todo mundo souber, não vou explicar. Sabe, Divino? Então vou explicar por quê. Discípulos somos nós. Nós somos todos discípulos de Cristo. São aquelas pessoas que estão aprendendo o ensinamento de Cristo. Então, nós não somos apóstolos. Aliás, eu posso falar por mim. Eu não tenho certeza que eu não sou apóstolo. Apóstolo, nesse contexto da narrativa aqui, e mesmo se a gente olhar um dicionário, é aquela pessoa que dedica a vida totalmente a esse trabalho, né? Por isso que Jesus vem e segue, ou seja, deixa a sua vida mundana, larga as atividades e vem me seguir. E vem comigo. E vai para as andanças. Então, o seguir aqui de Jesus não é, vou fazer um sermão na montanha aqui agora de tarde, vão lá comigo. Não é só assim. Não é, 2 horas tem uma palestra na Samaritana, vou lá assistir, porque 4 horas tem um jogo que eu quero ver, dá tempo. Não é assim. Esse é o discípulo, somos nós. A gente vai, estuda, faz um estudo, faz uma coisa, faz outro. O apóstolo não, o apóstolo é quem escreve. O apóstolo é quem carrega a mensagem. É quem vai para o mundo, vence o mundo pela palavra de Deus, né? A mulher fala com a gente, leva sua cama para lá. É isso aí. Quando a mulher começa a falar, leva sua cama para lá, a gente está começando a chegar perto de apóstolo. Jesus falou, né, que ele não veio para derrubar nada que estava antes, ele veio esclarecer, mas aquilo que está lá é rico para a gente, né? A gente não deve ignorar. Bom, então a diferença de discípulo para apóstolo é essa. Voltando ao nosso estudo, a gente chega à conclusão, então, que aquela pessoa que falou com Jesus, só um minutinho que eu vou ali enterrar meu pai e aí depois eu volto, era um discípulo. Ele já estava aprendendo com Jesus. Ele não caminhava com ele pelos lugares, mas estava aprendendo. Vamos pensar então nas hipóteses. Quais são as hipóteses que a gente tem com relação ao que tem de ideia desse texto? A primeira hipótese é a óbvia, que é essa que a gente já acabou de falar, que é levar ao pé da letra, o que está escrito e pronto. Jesus falou com ele, não, deixa que outras pessoas enterrem, deixa que os mortos enterrem os mortos e você vai pregar a palavra de Deus. Não faz sentido com as mensagens de Jesus, né? Ele é toda fraternidade, ia deixar a família lá numa hora difícil para fazer isso. Faz sentido Jesus não ter paciência de esperar que ele vá lá fazer uma obrigação e volte para seguir? Então, assim, não faz muito sentido, né? Mas com o que está escrito, é possível pensar, não é? Outra coisa que é possível pensar com o texto. Imagina que esse discípulo estivesse fazendo igual um adolescente daqueles
descansados, que ficam lá no sofá, que o pai fala assim: ô meu filho, dá uma arrumada no seu quarto lá que tá horrível. Não posso falar das minhas meninas que elas fazem na hora. Mas imagina um adolescente assim. Vamos imaginar que esse discípulo estivesse comportando desse jeito, que na verdade ele não estivesse com o pai já falecido, mas ele estivesse dando aquela desculpa que nós mesmos damos em alguns momentos, né? Que é assim: sou filho único, meu pai está doente, eu tenho obrigação com a família, eu não posso dedicar tanto tempo à minha religião, seja ela qual for, eu não posso gastar tanto tempo do meu dia com Jesus, eu tenho que cuidar de casa, depois, quando eu estiver aposentado, eu vou fazer isso. Imagina que ele estava falando era isso com Jesus: o meu pai está doente, é velhinho, eu preciso cuidar dele, depois que ele falecer, aí eu vou te seguir. Ele não sabia que Jesus ia ser crucificado logo depois. Contexto, dá para entender que seja isso também? Dá. Não está falando especificamente isso, mas dá. Ele pode estar falando assim: eu vou deixar que chegue a hora de sepultar meu pai e aí eu volto. É forçar um pouquinho, mas ainda cabe. Mas vamos caminhar um pouco mais e ver pelo conjunto da obra, igual eu falei. Conjunto da obra. Se a gente pegar Lucas 58, 57, 56, bem antes, ou se pegar em Mateus 20, 19, 18, o que está acontecendo? Por que ele fala outro nas duas versões? Porque Jesus já vinha conversando com outros discípulos pelo caminho. Ele estava indo para algum lugar e os discípulos vão fazendo perguntas ou Jesus vai conversando com eles, por isso que é outro, porque já vem uma sequência de perguntas. A pergunta imediatamente anterior vem de um escriba, uma pessoa que tem uma posição boa, né? Como se fosse hoje um escriturário, uma coisa assim, uma pessoa que trabalha em administração, que na época era um bom emprego. Ele fala com Jesus: mestre, eu quero te servir. Onde o senhor for, eu vou. Então ele estava calando que ia ser o quê? Apóstolo. Não é discípulo, né? Onde o senhor for, eu vou. Jesus bate o olho na gente, assim, ó, é igual um scanner. Vê tudo. A vida passada, essa vida, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente vai viver no futuro. Tudo. Olhou para ele e pensou: não vai dar conta, provavelmente. Porque olha a resposta que Jesus deu para ele. Olha que coisa mais educada e perfeita. As raposas, os animais que vivem no campo, têm as tocas delas. Quando chega a noite, elas entram na toca, descansam, dormem, têm segurança. Os pássaros, as aves, os passarinhos, têm os ninhos. Quando chega a noite, eles vão para os ninhos, descansam, estão em segurança. Eu não tenho onde encostar minha cabeça para dormir. Não é assim a história de Jesus? Ele sai, não tem lugar para ficar, não tem comida garantida. Um ou outro convida, ele passa a noite. Um ou outro convida, ele, se não convida, fica pelo meio das oliveiras, dorme ao relento. Não é assim? Por que Jesus falou isso com ele? Porque viu que ele não ia dar conta. Não foi Jesus que chamou, foi o contrário do outro. Ele que pediu para ir. E mesmo assim olhou para ele, Jesus, e viu. Isso aí, eu vim brincando com as meninas, foi tipo assim: hashtag presta atenção que você está pronto. Presta atenção no que você está pedindo. Você vai aguentar largar sua caminha confortável, sua casa, seu trabalho e vir ficar ao relento? Não foi esse o recado? É claro. Na sequência vem esse que a gente está lendo hoje. Então, não começa a fazer mais sentido tudo junto? Igual a história da árvore cair em cima da escola infantil? Se a gente ler só a frase, parece um absurdo. Mas o que Jesus está transmitindo? Essa é a ideia central. O que ele está dizendo é: essa vida que a gente vê aqui não é a vida real. Embora seja isso que a gente vê, ó, concreto, né? Quando eu bato aqui, ó, concreto, material, é isso que a gente sente, nosso tato sente. Quem está sentado, por favor, põe a mão na frente aí. Segura. Bom, por favor. Estão sentindo o banco metal? Concreto, não é? Faz assim agora, no ar. Estão sentindo o ar? Estão sentindo o ar fazendo assim? Mas está todo mundo respirando ele, não está? É tão material quanto isso aqui. O oxigênio entra, vai para o pulmão, vai ao coração, é distribuído nas artérias. Sem isso, 3 minutos todo mundo morre. Concreto, igual isso aqui. Só está diferente, a gente não vê. Essa vida é uma ilusão. Essa vida aqui que toca a gente, que impulsiona, faz a gente ir atrás do trabalho, do dinheiro, da família, dos amigos, do namoro, do casamento, de roupa, de um corte de cabelo, de uma função no trabalho, tudo isso
é passageiro e é ilusão. Tudo, é isso que Jesus está falando. Que a nossa prioridade é aquilo que ele vem ensinar e não o contrário. E o que a gente faz é o quê? Muito mais tempo a todas as coisas mundanas, que são do mundo. Muitas vezes quando se fala mundano, pensa que é imundo, né? Nem mundo não, mundano é do mundo. A gente dá mais importância a tudo que é do mundo, muito mais do que aquilo que realmente importa. Essa é a mensagem de Jesus. Vamos dar uns exemplos de como que essa coisa material engana a gente. Todo mundo conhece isso aqui, não conhece? Um controle remoto simples de televisão. 2 pilhas aqui atrás, eu sento no meu sofá, não quero ver novela, passo pro jogo. Aí quem tem esposa, namorada, não quer ver jogo, passa pra novela. Começa a briga. Mas a função disso aqui todo mundo conhece. Brincadeiras à parte. A função todo mundo sabe. Como funciona? Alguém já parou para pensar? Como que funciona isso aqui? A pilha gera energia elétrica, não é? Elétrica. Gera uma energia elétrica que aqui dentro é transformada em energia eletromagnética que gera ondas. Ondas de um determinado comprimento. O que é comprimento? O intervalo entre uma onda e outra. Sai uma onda, pum. Dá um tempinho, sai outra, pum. Esse espaço entre um e outro é um comprimento de onda. Sai aqui desse sensor com um comprimento de onda e chega no sensor da televisão que tem um sensor capaz de pegar esse mesmo comprimento. Por isso que um aparelho normalmente não serve no outro. Um controle remoto normalmente não serve no outro. Se você quiser um que funcione em todos, você tem que comprar um que chama universal, né? Ele tem vários comprimentos de onda. Essa onda é recodificada na televisão e faz a televisão ligar, desligar, aumentar o volume, sair da Globo para Bandeirantes, da Bandeirantes para SBT. Algum de vocês, passando pela sala, como pessoa vendo televisão, viu as ondas saindo do controle remoto indo para a televisão? Alguém já viu? Eu também não. É concreto? Igual isso aqui? É concreto, só não está sólido. É invisível aos nossos olhos, mas está lá. Se tiver alguém na frente, não passa, né? Inclusive se você apontar diferente, inclusive se você apontar muito para o lado, não funciona, porque a onda tem que ir lá. É diferente de outras ondas. Essa não, ela tem que ir lá no aparelho. Se tiver um bloqueio, se você apontar para o lado, não funciona. É material, só não é sólido. Não dá para eu pegar a onda, mas ela gera um efeito físico porque ela é material. Entenderam? Só que a gente não vê a onda e esquece dela. A gente acha que só o botão que existe. A onda eletromagnética não existe, não, só existe o botão, isso aqui. A gente só dá conta que isso aqui tem energia quando acaba a bateria, a pilha. Nem disso a gente lembra. Enquanto está funcionando, nem disso a gente lembra, não é? Vamos dar um outro exemplo. Alguém já, hoje em dia não está muito na moda, não, mas vocês devem lembrar, pelo menos, na infância, a gente andava de carro fazendo uma viagem, não tinha USB, não tinha CD, não tinha nada, era no rádio. Você tinha opção de AM ou FM e as estações que estavam ali. Então você passava ali, escolhia um rádio qualquer, vamos supor que eu gostasse de FM, colocava uma música viajando. Em determinado momento começava a falhar o sinal. A música dava aquelas falhas, né? Já na AM não. Na AM você consegue percorrer uma distância muito maior, com som nítido, tranquilo. Por que eu sei disso? Eu detestava a música AM porque meu pai adorava. Eu gostava do FM. Aí eu achava que eu tinha azar, que a FM falhava, a AM não. Não é azar, é porque FM significa que são ondas grandes, de intervalo grande. Aí imagina 2 montanhas, uma aqui, a outra aqui. Eu estou passando com um carro aqui no meio. A onda é grande, ela é enorme, ela é maior do que o espaço aqui. Ó. A onda é maior. Ela vem, passa no vale, a onda vem passando dentro do vale. Quando ela começa a sair lá, o final dela não entrou ainda. Aí, a hora que ela sai, que aqui entrou, faltou um pedaço, falha o som do seu carro. Quando a onda é pequenininha de AM, ela entra e percorre. Então, pega o sinal completo e não falha. É só isso. Essa onda é concreta? É concreta. Não é o rádio seu carro que faz funcionar. É a onda que faz chegar a música lá. O seu rádio só capta o sinal da onda para transformar em música. Mas ela é concreta. Mais um exemplo. Deixa eu pedir alguém. Vou pegar você de Cristo hoje, Caio, que está aqui na frente. Pense uma palavra para a gente, mas não fala. Só pensa. Alguém aí sabe qual a palavra que o Caio está pensando?
E ela não existe por causa disso? Ou ela existe? O que você pensou, cara? Paz. Paz. Olha que maravilha de palavra. Alguém duvida que essa palavra já existia na cabeça do Caio antes dele falar? Mas a gente estava vendo ela? Ouvindo? E agora por que a gente sabe, depois que falou? Como que funciona? Corda vocal vibrando, gerando onda do mesmo jeito daqui e do rádio. Sai daqui, vai pelo ar. Alguém está vendo a onda aí da minha voz? Está chegando no seu ouvido. Seu ouvido vibra na mesma frequência, transforma o cérebro numa ideia, que você já conhece a palavra paz e você forma a sua ideia. Essa onda da minha voz é concreta? Igual isso aqui, só que a gente não vê. Agora eu vou dar um exemplo mais sofisticado, só um segundinho. Isso tudo é só para a gente exemplificar como ele se engana nos sentidos. Eu tive que fazer uma colinha porque essa palavra é maravilhosa. É uma palavra, não está escrito junto. Alguém faz uma vaga ideia do que significa isso? Se lê Mamir lá Pinatapai. É uma palavra. Alguém faz ideia? Também não fazia ideia, só depois que eu pesquisei. Essa é parente do primolóculo frontispício. Essa é a palavra de um povo que se chama Iagani. Esse povo não existe mais. Eles viviam no Patagônia, lá no finzinho da América do Sul, lá no gelo, muito isolado. Eles não existem mais, foi extinto, né? O interessante é o que essa palavra significa. Todo mundo tem um amigo, um parente, alguém que é muito próximo, mas muito mesmo. Não é só gostar, não. Além de gostar, combina muito, né? Aquela pessoa que você senta do lado, acontece alguma coisa, você olha para ela e já sabe o que ela está pensando, igual ela já sabe o que você está pensando. Já aconteceu isso com vocês? Aquela pessoa que combina tanto, que você vê uma cena na rua, os dois só dão uma olhadinha assim, a mensagem está passada, não precisa nem falar nada, não é? Essa palavra significa um instante em que uma pessoa olha para a outra e se entendem mesmo sem falar nada. Essa palavra significa tudo isso. Ela é grande, mas o significado ainda é maior ainda, né? Essa sensação que vocês falaram que já tiveram, esse pensamento que foi trocado sem falar nada, ele é material? Ficou dúvida? Depois disso tudo ainda ficou dúvida? Ele é material também. Ele também é material. Essas coisas todas que eu estou falando é só para nos provocar para essa mensagem. Porque o mundo nos ilude o tempo todo. Com essa história de ser sólido, da gente sentir, da gente vestir, sentir fome. A nossa fome não acaba, né? Almoça hoje, amanhã eu quero almoçar de novo, depois de amanhã eu quero almoçar de novo. Durmo na minha caminha hoje à noite para dormir, amanhã eu quero uma cama confortável outra vez, depois eu quero outra vez. É uma boca que não para de querer, né? Isso causa insegurança na gente, deixa o ser humano inseguro. Essa insegurança que faz a gente querer acumular, faz a gente não querer a pessoa ir embora, mesmo que a pessoa não queira mais ficar com a gente, faz a gente querer ser mais bonito do que o outro, faz a gente não querer envelhecer. É essa insegurança que provoca isso. Mas isso é uma bobagem, porque essa vida não é a real, essa aqui é passageira. Tem uma palavra, é uma palavra em hebraico que os judeus usavam. Toda vez que na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento aparecia carne, a carne é citada em vários trechos, né? A palavra é basar. Ela é usada para carne, mas sabe para quem mais? Para efêmero. Efêmero, aquilo que dura pouco, passageiro. A mensagem já vinha desde aquela época. A mensagem já estava dita, na verdade a gente é avisado muito sobre isso. Quando Jesus veio, ele veio relembrar e detalhar, mas a mensagem já estava dada. Agora, intimamente, vocês não precisam me responder, cada um intimamente pensa, o tempo que eu dedico, percentualmente, do meu dia, para aquilo que realmente importa, para aquilo que me faz melhorar, para aquilo que me faz ser um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um colega de trabalho melhor. O tempo que eu dedico a isso, proporcionalmente ao tempo que eu dedico a
outras atividades que são do mundo e passageiras, que peso que tem? O que eu faço primeiro? A minha pergunta não é boa, vou usar a pergunta do Emmanuel. Lá em Pão Nosso, capítulo 16, fotografia do Chico Xavier, o Emmanuel pergunta assim: a quem obedeces? Então ele está perguntando para nós, discípulos. A quem que nós obedecemos? Acaso atendes em primeiro lugar as vaidades humanas ou opiniões alheias, antes de observar o conselho do Mestre Divino? Então ele está perguntando para nós. É primeiro a vaidade? É primeiro o que o meu colega vai pensar de mim e depois o que Jesus falou? Vamos fazer uma comparação boa? Eu tenho um colega de trabalho, imagina, e ele me ofende. Às vezes até sem querer, por um motivo qualquer, me ofende. Aí, como eu já ouvi o conselho de Jesus, o que ele aconselhou numa situação dessa? Perdoar, não é? Ele aconselhou perdoar. Aí eu consigo. Olha que maravilha, perdoou. Só que na semana seguinte ele vai lá e me ofende de novo. Aí eu já fico pé atrás. Jesus falou perdoar uma vez? Foram quantas? 70 vezes 7. É um símbolo, né? Quer dizer para sempre. Quer dizer para sempre. Aí eu, com muita redundância, perdoo de novo. Na outra semana, 15 dias, mais uma ofensa. Aí já vem aquele pensamento, ou um colega do lado está fazendo papel de povo. Vai ficar perdoando isso aí até quando? Se eu coloco primeiro o ensinamento do mestre e depois a vaidade do mundo, a opinião dos outros, o que eu faço? Perdoo de novo, vou continuar perdoando. Ah, Dani, então eu vou ficar perdoando pro resto da vida? Aí isso é com você. Cada um no seu tempo. O Chico estava falando, vai passar quanto tempo aqui ou em casa vendo televisão, vai sair para tomar uma cervejinha ou fazer uma obra de caridade. A escolha é nossa. Eu aqui só estou repetindo o chamado que veio de quem pode chamar, de quem poderia ordenar, mas só chamou, que é Jesus. Eu não tenho estatura moral para chamar vocês, para exigir de vocês, mas Jesus tinha e ele não exigiu, ele chamou. Ele continua chamando a gente até hoje. A gente está demorando a dar atenção ao chamado. Mas fé todo mundo tem, não tem? Todo mundo tem fé em Jesus aqui? Todo mundo acredita em Cristo? Tem alguém que não acredita, que não tem fé em Jesus? Acho que todo mundo tem, né? Essa fé é suficiente? Eu copiei um trechinho aqui. Já está terminando, tá? Já 5 minutinhos. É bem pequeno mesmo, não chega a meia página. Também do Emmanuel, num livro chamado Ceifa de Luz. Em Ceifa de Luz, o Emmanuel pega trechos de vários evangelhos e explica de um jeito bem característico, né, o que está ali de mensagem. E nesse ele pega um trecho de Marcos 11:22, que é tende fé em Deus. E aí ele coloca assim: tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astronômicos e matemáticos, ou seja, juntando a fé que o homem tem nas descobertas dos físicos, matemáticos, astrônomos, pegou isso tudo, o homem construiu um foguete que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Acreditando naqueles cálculos, como a sua amiga, né, lá a professora, confiou nos cálculos, criou o foguete e chegou no espaço. Verdade, não é? Não é assim que funcionou? Tem mais. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, que a gente estava acabando de falar, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções do mundo. Mesma história, confiava que essa lógica de funcionamento daria certo, criou um mecanismo, criou a televisão, e hoje todo mundo lida com isso nem sem pensar, mas precisou da fé para iniciar. Mas, tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos pelo próprio homem, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas e que de tempos a tempos dizimavam milhares de existências no mundo. Alguém teve fé que essa lógica de criar uma cepa, uma bactéria, um vírus enfraquecido e colocando na nossa circulação, nosso corpo ia criar imunidade, e com isso não teríamos mais a doença. Precisou de fé para fazer isso, não foi? E está aí funcionando. Tem mais. Tendo fé na escola, dividiu em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos de modo a servir as criaturas da infância até a maturidade, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Assim que funciona a escola. Alguém pensou, vamos juntar, teve fé, juntando as pessoas com um mestre, com alguém que ensinasse, as pessoas iam sair da ignorância absorvendo o conhecimento daquela pessoa, daquele mestre. E não é assim que a escola funciona até hoje? Não é no mesmo modelo? E por último, tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade de um lugar para o outro, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo.
também foi assim. Alguém teve a ideia de criar um motor, que aquele motor funcionaria num veículo que a gente poderia subir. Teve muito susto de muita gente inicialmente, mas até hoje, não é? Que trabalho maravilhoso que o carro presta para todo mundo, não é? Aí ele conclui, essa que é a parte mais importante, e por isso que eu estava falando da fé. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará sua própria felicidade. Então, tendo fé e acreditando no ensinamento de Jesus, praticando isso dentro das nossas dificuldades, é a partir disso que a gente vai construir nossa felicidade. Entretanto, aí o detalhe, atenção, entretanto, qual acontece com o foguete, com a televisão, com a vacina, com a escola e com o automóvel, que funcionam seguindo os princípios que se basearam lá na hora que eles tiveram fé, a fim de oferecer os frutos preciosos, o auxílio ao homem, a fé na lição de Jesus só vale se for usada. Perfeito, não é? Emmanuel vem assim, como sempre, né? Perfeito. É isso aqui, ó. Não adianta eu ficar andando atrás de Jesus simbolicamente, como estava essa pessoa, ouvindo ele falar, lendo, e até tendo fé. Mas se eu não usar a fé para me transformar primeiramente, e para ser um pai melhor, um irmão melhor, um marido melhor, tudo que a gente falou, isso é improdutivo. É muito bom, consola, ler e aprender, mas o principal é colocar isso em ação, não é verdade? Essa mensagem aqui está dizendo isso. Quando Jesus diz, deixai aos mortos cuidar dos seus mortos, você que já está desperto, acordou para a vida, que é verdade, que me reconheceu, Jesus falando, né? Reconheceu Jesus e a sua mensagem, não compete mais as coisas do mundo. Já ficou para trás. Agora deixa que as pessoas que estão ligadas ao mundo cuidar do mundo. A nossa hora, o nosso chamado, discípulos, todos nós, é de colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa não quer dizer que eu vou parar de trabalhar, vou largar o trabalho e vou ficar aqui 24 horas com o jeito samaritano. Trazer colchãozinho, pedir o Chico colocar um colchonete aqui e ficar aí, né? Não é isso. Não precisa disso. Na hora que eu estiver no meu trabalho e o meu patrão me aborrecer, eu contar até 10, respirar, porque infelizmente ainda não é automático, pelo menos comigo não consigo ser assim, automático. Eu tenho que, dar aquela respirada, lembrar disso aqui, que eu tenho fé e colocar em prática, evitando a briga, os acordos, o desequilíbrio, a confusão, e sair no outro dia do meu trabalho, agradecendo que eu tenho trabalho, que outros não têm, né? No trânsito, tomei uma fechada, difícil, né, de resistir, o cara não dá certo e te fecha no trânsito. Aí o que você faz? Respira, acalma, fecha o vidro, para não ter perigo de escapar nada. Se não for possível não pensar, pelo menos não fala. Lá na frente, daqui a pouco a gente nem pensa, se Deus quiser, né? Com o nosso trabalho, com a força de Deus. E mais uma vez, essa casa, por dar a oportunidade de trabalho, de poder vir aqui falar com vocês, é onde eu me sinto em casa, aqui é onde eu me sinto em casa, sempre senti. Fiquei muito tempo afastado, mas graças a Deus os caminhos encontraram de novo. E vamos levar nosso pensamento ao Divino Mestre, a Jesus, ao nosso Pai Todo-Poderoso, à espiritualidade maior, agradecer por mais essa oportunidade de trabalho, aprendizado, e pedir força para que em cada momento que a gente viver, nas 24 horas do dia, a gente seja coerente com aquilo que Jesus nos ensinou, que seja capaz de colocar em prática, e não só pensar, não só ter fé, mas fazer disso uma mudança íntima, para que sejamos companheiros melhores, maridos melhores, confrades de religião melhores, cidadãos melhores, que a gente consiga melhorar em tudo. Graças a Deus, muito obrigado pelo tempo de vocês.